Sejam bem-vindos todos vocês ao nosso podcast Desvendando Chamados. Já aproveita para curtir, comentar, se inscrever e compartilhar todos os vídeos que você assistir aqui no nosso canal e nos ajudar a transbordar essa linda missão, esse lindo compromisso, esse lindo chamado que nós tivemos em criar esse podcast. Hoje eu vou trazer aqui para vocês uma psicóloga cristã incrível, é a Vitória, e como sempre de praxe eu não vou apresentar ela, porque eu vou deixar ela se apresentar para vocês. Quero te agradecer o convite para você estar aqui com nós hoje e eu passo a palavra para ti se apresentar aí para o pessoal. Então, meu nome é Vitória, eu sou psicóloga clínica há 21 anos e como psicóloga cristã eu atuo há 18 anos. Eu sou convertida, sou fruto de oração de uma mãe que orava por mim há 15 anos. Todo o período da faculdade eu estive ali recebendo as orações da minha mãe, mas não fui para os caminhos do Senhor. E depois, quando eu me formei, um ano depois, eu recebi o meu chamado para ir para os caminhos do Senhor. Muito lindo. E é sobre isso que a gente vai conversar hoje. A Vitória tá aqui porque ela vai contar para nós como que foi o chamado dela. Onde que tu morava quando tu se batizou? Eu morava em Santa Maria, no Rio Grande do Sul. Ela morava em Santa Maria, no Rio Grande do Sul. E aí tu se batizou depois de quanto tempo que tu veio para Florianópolis? 2 anos. Depois de 2 anos que ela se batizou, ela ainda não tinha tido o chamado dela. Ela veio morar para Florianópolis. E aí que tudo começou a acontecer, correto? Sim. Conta para nós então como é que foi esse chamado lindo e que hoje esse chamado direciona a tua vida, tua caminhada, tuas ações, tuas escolhas. Eu já estava nos caminhos, mas eu não havia entendido que nós temos, todos nós, né, recebemos dons e recebemos um chamado. E num dia eu recebi um chamado da congregação que eu estava, que era para eu abrir um grupo de mulheres, um grupo de oração de mulheres. Aqui em Floripa. Aqui em Você Floripa. estava numa igreja, frequentando uma igreja, e daí você recebeu esse convite, correto? Recebi um convite. Entendi. Aí esse convite, ele, a princípio, me assustou. Eu falei, eu? Cuidar de mulheres? Sim, você mesmo, né? Essa foi a resposta que eu recebi. É para você e você tem o dom. E aí eu fui lá e abri o grupo na minha casa, só que o grupo ia ter um nome. E aí eu fui orar, pedi muito a direção do Espírito Santo para que soubesse que nome teria esse grupo. E eu ouvi a voz do Espírito Santo falando que seriam mulheres em transformação e que o nome seria Metamorfose. Que lindo. E que eu as chamaria de borboletas. Ai, que lindo. Porque passaríamos, inclusive eu, por um processo de transformação e uma metamorfose. E aí começou todo um trabalho quinzenal, eu recebendo elas na minha casa, e o grupo foi crescendo. Começamos com 5 mulheres, incluindo a minha pessoa, e depois o grupo foi crescendo, uma convidando a outra, e fomos indo. E aí eu passei a cuidar delas com devocional, trabalhando com elas diariamente, o meu devocional compartilhando com elas, o meu estudo da palavra, e comecei a discipulá-las, cuidá-las, fazer os encontros com mais frequência, até mesmo encontros temáticos. E as mulheres foram se conectando entre si e a Jesus sempre. E os nossos encontros foram aumentando de uma forma que cada uma trazia uma amiga. A cada encontro, cada uma trazia uma amiga. E aí uma trazia uma vizinha, e daqui a pouco foram trazendo mulheres de diferentes denominações,
mulheres que não frequentavam igreja alguma, mulheres católicas, cristãs evangélicas, espíritas, de diferentes, né, práticas de fé, e aquele grupo foi passando a ser um espaço de acolhimento. E elas foram se sentindo acolhidas, respeitadas, e o grupo foi crescendo. E os encontros aumentando e a conexão também aumentando. E quanto tempo já faz que existe esse grupo? 6 anos. 6 anos. Então, o seu chamado foi há 6 anos atrás. 6 anos atrás. E o teu chamado não foi, então, pela voz do Espírito Santo. Foi uma pessoa que se direcionou a você e te disse, olha, nós precisamos de você para isso, para cuidar de mulheres, orientar mulheres. Então foi dessa forma que veio? Foi dessa forma, só que eu já fazia um trabalho com mulheres antes, logo que eu cheguei em Florianópolis, dando palestras em diferentes denominações, grupos de mulheres, igrejas locais, centros comunitários, para grupos de mulheres. Eu era convidada a dar palestra na área de saúde mental. Por ser uma psicóloga cristã. Isso eu já faço há mais de 15 anos. Entendi. Então, se tem um líder, pode ser católico, cristão evangélico, que me liga, Vitória, você pode dar uma palestra para o nosso grupo de mulheres? Eu vou de forma gratuita, quando é de ordem pela fé, eu vou, dou a palestra e vou falando sobre a saúde mental para as mulheres, principalmente as mulheres cristãs, às vezes negligenciam esse cuidado, né? Acham que só tem aquele tabu, né? Só se eu orar eu vou melhorar, se eu estou com uma depressão ou alguma enfermidade na área da saúde mental. Então eu fui orientando as mulheres com essas palestras. E aí eu já comecei a conhecer e conectar mulheres. E aí chegou, há 6 anos atrás, esse convite. Só que esse convite era para um grupo pequeno, inclusive limitado. Só que o grupo naturalmente cresceu. E de 5 passaram para 15, para 20, para 30, para 40. Hoje o grupo tem 100 mulheres. Ai, que lindo! E 100 borboletas. 100 borboletas. E elas mesmas, né, começaram a se tratar como borboletas, e a minha pessoa também me chamando de borboleta, e começamos a trabalhar essa transformação. E dentro desse grupo aconteceram muitos testemunhos. Que lindo! E vem acontecendo muitos testemunhos. Hoje eu tenho uma das borboletas que caminha comigo, que ela fazia parte do grupo, ficou numa gestação, ela já tinha filhos, já era mãe, mas ela teve uma gestação que o bebê ia ser uma criança especial. E ela já era parte do grupo. E aí ali, com o grupo, nós acolhemos, fortalecemos ela. E hoje a menina é especial, tem 5 anos. E hoje ela é aquela que caminha comigo como minha co-líder. Ela me ajuda, ela faz as dinâmicas nos encontros. E é uma mulher que passou por uma grande transformação. Que lindo. Em um momento que seria para ela entrar em depressão profunda, porque ser uma mãe atípica mexe muito com as emoções. Muito. E ela conta, a Ana, ela conta e dá testemunhos que se não fosse o grupo das borboletas, ela não sabia como que ela teria enfrentado esse momento. Às vezes às vezes não, na maioria das vezes a gente não tem discernimento e clareza do quanto aceitar o nosso chamado vai impactar na vida das outras pessoas. Hoje, como eu te falei, eu discipulo mulheres também e nós estamos, é um início, fazem 7 meses que eu tô, dentre muitos chamados que Deus já fez na minha vida, esse é um deles e milagres também vêm acontecendo e coisas grandiosas Deus vem fazendo no meio da vida dessas mulheres, porque elas se propunham a passar por essa mudança de vida, por essa mudança de rotina, por esse entendimento. As mulheres que eu discipulo
o discipulado é muito em cima das escrituras sagradas, né? Em cima de elas fazerem uma rotina de alma e se propor a ter uma conexão mais intensa e mais profunda com Deus. Eu não sei se no teu grupo, como é que acontece esse teu grupo, como é que ele funciona. Eu não sei se, porque que nem tu me falou, elas vêm de diferentes linhas de fé, né? Sim. As mulheres que estão comigo também, mas mesmo elas estando em diferentes linhas de fé, todas estão estudando as escrituras e todas se propondo a entender e compreender melhor o que é Deus, o que é se ajoelhar aos pés da cruz com Jesus, né? Então elas aprendem muito isso no discipulado ali comigo e eu passo muito essa parte do conseguir silenciar a mente para escutar a voz do Espírito Santo, porque aí não tem erro, aí a gente acerta o nosso chamado. Muitas vezes a gente acha que está no caminho certo, mas é muitas vozes na mente ou é muitas pessoas nos influenciando para caminhos diferentes, né? E uma coisa que eu ensino muito para as mulheres que caminham comigo é que não é a Karen que vai falar, não é a Vitória que vai falar, ninguém vai falar, mas é a conexão do Espírito Santo que ela vai ter e ela vai escutar a voz do Espírito Santo e é a voz do Espírito Santo que vai guiar ela para o chamado dela, que nem eu vou saber, nem ninguém vai saber, a não ser entre ela e o secreto dela com Deus, né? Então o meu chamado ele é muito de lapidar essa caminhada, ajudar a limpar os barulhos da mente para a mulher escutar o Espírito Santo e seguir nessa caminhada. Mas eu acho que o teu é um pouquinho diferente, né, Vitória? Como é que é o teu chamado, assim? Essa transformação, quais são os elementos que tem ali nessa transformação? Porque eu vejo que tu trabalha muito na linha da saúde mental. Eu achei muito lindo, assim, quando tu falou. Eu trabalho bastante na área da saúde mental, mas eu uso a palavra. A palavra, sempre em cima da palavra. Eu trabalho muito o Novo Testamento com elas, trabalho bastante a graça, que é o amor incondicional de Deus, né? Por isso que elas se sentem incluídas e respeitadas, porque elas entendem que o amor de Deus por nós, por elas, é incondicional, é independente se ela está sozinha, se ela está divorciada, se ela está chegando na cidade, se ela está desempregada ou se ela já está bem financeiramente. Então, eu trabalho muito pelo olhar da graça. E quando ela se vê que o amor de Deus é incondicional por ela, ela se sente incluída e acolhida. E ali começa o processo de transformação. Mas eu trago para elas também a questão da saúde mental. Por quê? Porque hoje as mulheres negligenciam nessa área, principalmente por esquecerem que somos seres integrais, que tem que cuidar da mente, do corpo e do espírito. Então eu trabalho por esse viés com elas. Eu trabalho com elas, inclusive, a minha rotina. Elas sabem que eu sou uma mulher saudável, que eu tenho o meu exercício, a minha atividade física. Tu se cuida. Que eu me cuido. Inclusive faço atividades na natureza, eu também sou trilheira, né? Então eu tenho atividades saudáveis que eu me cuido. Mas eu também tenho o meu momento de meditar na palavra, o meu devocional que eu compartilho com elas e eu incentivo elas a estudarem a palavra juntamente comigo, cada uma no seu lar, ou na sua casa, ou no seu trabalho, né? Mas eu incentivo elas a estudarem a palavra. Que lindo. Isso diariamente, né? É muito parecido com o meu trabalho. Eu também trabalho nessa linha de alma, corpo e mente, né? E que todos têm que estar sendo alimentados. É que nem eu digo, se a tua alma não alimentar, ela também vai ficar perdida, vai ficar estragada. Estragada que eu digo assim, sem energia, que é que nem nós, se a gente não faz uma atividade física, não cuida da nossa alimentação, nós vamos ficar com uma energia baixa, né? Vamos se tornar poucos produtivos. Espiritualmente falando também, a gente não é produtivo
quando a gente esquece da nossa alma, do nosso espírito, né? Então é preciso alimentar, e nada melhor do que alimentar a nossa alma, o nosso espírito com a palavra. E é muito lindo esse teu trabalho, e eu queria pedir, assim, se tu tem algum testemunho, que tu se lembre, assim, de alguma delas, que foi transformador, que sabe aquele testemunho que tu vem, que tu conta assim para nós, nossa, isso aqui aconteceu, mudou toda a vida dela, porque eu vejo que o teu trabalho, pelo que tu tá me passando assim, ele é muito inclusivo. E ele é muito de acolher, principalmente mulheres, quando elas estão numa situação sensível, né? E com isso vai ocorrendo toda essa metamorfose, toda essa mudança, né? Tem algum caso que tu te lembre agora que tu poderia contar para nós? Tem. De alguma delas, assim? Eu tenho vários testemunhos, porque são 6 anos caminhando junto com elas, né? Mas eu tenho alguns casos que, até esse testemunho da Ana, que eu contei, que passou por toda uma transformação, uma gestação de uma criança especial, e agora ela voltou, depois de 5 anos cuidando da pequena, ela voltou a trabalhar. E hoje ela está no mercado de trabalho, trabalhando. Então ela passou por toda uma transformação de ter que deixar de trabalhar para ir para dentro de casa, se dedicar à filha e depois agora conseguir voltar ao mercado de trabalho e forças para isso, e uma nova mulher. Eu percebo nela uma mudança para uma nova mulher, uma mulher transformada. E ela estava no início da conversão. Quando ela entrou no grupo, ela era recém-batizada e ela estava no início da conversão e ficou grávida e hoje ela é uma mãe atípica. E hoje ela é uma mentora de mães atípicas. Olha que lindo! E aí ela acabou que tu direcionou ela, acolheu ela, e através do teu trabalho o Espírito Santo pôde agir e direcionar ela para que hoje o chamado dela fosse ser mentora de mães atípicas. Então hoje ela já exerce, né, um chamado, cuidando de mães atípicas, inclusive no próprio hospital, quando a filha estava internada, passou por 7 cirurgias, ela evangelizava as mães, ela cuidava, ela acolhia mães no hospital, e ela nos contava, quando ela saía do hospital com a menina, no grupo ela contava que lá ela estava sendo um instrumento de Deus. Que lindo. E eu tenho outros testemunhos. Tem mais algum? Pelo menos mais um para a gente poder contar para o pessoal. Eu tenho também uma outra borboleta, que eu chamo ela, e ela me autoriza também a dizer nomes, assim como a Ana, é a Iraci. Ela foi morar ao lado do meu prédio, e eu ia ter um encontro naquele final de semana. E eu passava, tenho o hábito de convidar vizinhas e sempre convidando. E aí eu conheci a filha dela, uma adolescente, na rua. Fui passear com o meu cãozinho e conheci a filha. E daí eu falei, tua mãe, eu não vi ainda, não conheço ainda a tua mãe. E eu falei, mas eu quero conhecê-la. E aí, um dia, tô chegando no prédio do trabalho, a mãe dela veio. Você, que a minha filha falou em você, que você é uma mulher muito iluminada. E aí eu fiquei conversando com ela, já convidei para o grupo, e elas estavam chegando em Florianópolis, desempregadas, começando uma nova vida, e ali nós passamos a cuidar dela. Ela conseguiu trabalho com carteira assinada. Hoje ela tem uma empresa de prestação de serviços. Olha só. Em quanto tempo deu essa transformação? Em 4 anos. 4 anos. Mas assim, em 1 ano ela já estava nessa transformação. Em 1 ano participando do grupo, ela já estava no mercado de trabalho, se conectando a outras mulheres, e hoje ela é uma mulher que hoje ela tem a empresa dela de prestação de serviços. Olha só que lindo. E temos assim outros casos, né, outros testemunhos lindos, né, de que mulheres passaram por transformação, chegaram ali deprimidas, chegaram ali se sentindo sozinhas e foram se sentindo acolhidas e incluídas, né, em Florianópolis
e no grupo. E no mercado de trabalho, E né? no Que eu mercado vejo de que trabalho. muitas mulheres chegam ali e estão meio perdidas assim, e acaba que ocorre esse direcionamento profissional também. Eu brinco muito com elas que dentro do grupo acontecem muitas conexões positivas. Muito lindo. Porque entre elas, se uma sabe de uma vaga de trabalho, coloca no grupo. Então, o grupo funciona 24 horas por dia. Às vezes, eu estou no meu consultório e eu falo, as borboletas hoje estão a 1000. Eu não Te consigo chamando. responder. Não, entre elas, no grupo. Elas ficam conversando. Nós temos um grupo no WhatsApp e elas falam 24 horas por dia e conversam, e eu não dou conta, né? Muitas vezes eu estou ali com o paciente, aí eu não olho, e elas estão lá se ajudando, se apoiando entre si. Que legal. Então, isso é uma acontece. Porque é uma cultura que você trouxe para o grupo. Para o grupo. Né? Então você estabeleceu essa cultura de uma acolher a outra, de uma dar suporte para a outra. Não precisa eu fazer o acolhimento. Elas entre si se ajudam e fazem esse acolhimento. Foi acontecendo, elas falam que é através do meu exemplo, da minha postura com elas, com o grupo. Espero que sim, mas eu sou uma imitadora de Cristo, né? Então eu tento exalar o perfume dele e essa postura não vem, eu imito a ele, né? Faço o que ele faria. Você né? aprendeu com ele. Eu aprendi com ele, ele é o meu professor, né? Isso aí. Maravilhoso. Gente, então eu quero agradecer a Vitória. O testemunho dela é lindo, ela tá cada vez caminhando mais para o chamado dela. E eu vejo que o chamado dela está impactando. Hoje ela está com 100 mulheres, né? Sim. E fora os lugares por onde ela passa, né? Que ela entra falando de saúde mental e acaba que essas mulheres acabam indo para o grupo dela e ali é desenvolvido um trabalho lindo de transformação. Eu quero te agradecer, Vitória. Quero dizer para você, se inscreve no canal, ativa a notificação, curte, comenta, compartilha, que se você souber aqui de Florianópolis alguma mulher que está precisando também desse acolhimento da Vitória, indica, repassa e pode entrar em contato comigo também e depois a gente pode botar lá as redes sociais da Vitória, no Instagram e tudo mais, e aí vocês entrem em contato e podem se direcionar a ela. E eu vou deixar a palavra contigo para te encerrar. Se você quiser dar uma mensagem não só para as mulheres, mas para todo mundo que vai assistir esse vídeo, né? Para que as pessoas escutem seu chamado, porque hoje, exatamente pelo fato dela ter escutado e respondido o chamado dela, é que hoje 100 mulheres se beneficiam diretamente do chamado dela e outras tantas pessoas indiretamente por onde ela passa. Então, não deixem, gente, não deixem, quando vocês estiverem escutando o seu chamado, se vocês estiverem sentindo alguma voz diferente ou alguém vindo falar para vocês, uma coisa que a Vitória falou aqui, dos dons, dos talentos, o nosso chamado, ele está muito direcionado aos nossos dons e aos nossos talentos. Então, no momento que a gente se conhece, no momento que a gente se auto-reconhece, que a gente identifica quais são os dons, quais são os talentos que a gente tem, né? Tem algo que a gente faz ali que a gente é bom nisso, que aquilo flui, que aquilo acontece de forma fluídica, né? Eu, por exemplo, hoje trabalho muito com mulheres e isso fluiu, aconteceu. E é um dos sinais que o meu chamado é nesse segmento, é nesse caminho, né? Então, de que forma esse chamado está tocando aí em você? Conta para nós, comenta para nós ali nos comentários e compartilha com pessoas que você sabe que possam estar sendo chamadas e não estão entendendo, não estão escutando, não estão ouvindo, porque não é sobre nós, não é sobre o nosso umbigo, é sobre o próximo, é sobre um trabalho coletivo que impacta não só na nossa vida, porque quando a gente abençoa, a gente é abençoado, mas impacta na vida de muitas outras pessoas. E eu acho que é algo que Jesus ensinou muito para nós, sobre o ato de servir. Jesus veio
para servir, ele nunca foi servido. E esse foi o maior exemplo que ele deu para nós. Nós estamos aqui para servir. E eu te faço essa pergunta: onde você vai servir? De que forma você vai servir? Dentro de um propósito divino. Fica essa pergunta, reflete sobre isso. Eu vou entregar a palavra agora para a Vitória. A Vitória vai fazer o encerramento do nosso podcast hoje e vai deixar uma mensagem aí para vocês. Tá? Obrigada, agradeço a todos que estão caminhando com nós aí nesse podcast Desvendando Chamados. Eu compartilho uma palavra que está em Filipenses 4:7, que a paz que ela vem de Deus, né, ela vai em encontro a cuidar da nossa mente e do nosso coração, né? Quando nós buscamos essa paz que vem de Deus, ela nos deixa pessoas que somos mais leves, até para influenciar e inspirarmos outras mulheres, né? Então, esse projeto que eu falo, o Metamorfose, e a gente tem lá o Instagram, quem quiser seguir, o Grupo Metamorfose, vai entender um pouquinho de toda a nossa trajetória, de toda a nossa caminhada, porque eu sempre falo, ele não é um projeto meu, ele é um projeto de Deus. É um projeto para alcançar mulheres e levar todas a uma transformação que vem dele. Porque quando a transformação vem dele, nós exalamos o bom perfume dele aqui fora, né? Nós conseguimos, porque nós somos falhas, nós somos imperfeitas, nós somos seres em eterna metamorfose, né? Mas quando Deus vem e vai nos transformando, nos lapidando, nós conseguimos exalar esse bom perfume e chegar ao ponto de que as outras pessoas sejam influenciadas pelo bom perfume dele, né? Mas é tudo lindo por ele e para ele. É isso. Para honra e glória do nome dele, né? Eu, Vitória, não me sinto superior a ninguém, nem as próprias borboletas, né? Apesar de eu que ministro elas, mas eu sempre falo para elas, eu estou aqui como uma enviada dele, para cuidar delas por uma missão que eu recebi dele, e eu sou instrumento dele, né? E eis-me aqui, né? Para esse ID, né? Quando uma mulher está precisando, eu não pergunto qual que é a denominação, qual que é a fé, eu só falo, dá o teu endereço que nós chegaremos aí. E nós vamos na casa dela, abençoamos aquela casa, levamos uma palavra, confraternizamos. Nós nunca perguntamos a profissão ou se a pessoa frequenta ou não uma igreja ou alguma fé. Não. O que nós vamos é levar a palavra de Deus e o amor dele, o amor incondicional, que a graça dele nos ensina. Muito lindo. Deixa para nós o Instagram do Metamorfose. Qual que é o arroba? É Grupo Metamorfose. Grupo Metamorfose. Tudo junto, sem ponto, sem nada. Isso. Pronto. Depois o Raul bota lá bem bonitinho. Isso. Se alguém não conseguir achar, pode ir no meu Instagram, que é psicóloga Vitória Elizabeth, que lá também eu vou estar respondendo no direct. Ou, né, se conseguir achar o Metamorfose, também vai conhecer toda a nossa trajetória desses 6 anos, nossos passeios, nossos encontros. Nós também fizemos passeios, viagens, encontros temáticos, sempre com a palavra, oramos juntas, mas também temos um pouco de alegria e diversão aí, porque a alegria do Senhor é a nossa força. Faz parte, né? É isso aí. Gente, obrigada então, e nós encerramos por aqui com esse lindo testemunho, esse lindo podcast com a Vitória hoje. Tchau, tchau. Obrigada.